Olá Brasil! Nessa participação nós gostaríamos de falar um pouco mais sobre alguns produtos que podem remeter maiores produtividade na área da soja, na produção de grãos do nosso Brasil. Principalmente para aqueles produtores rurais que estão no estado do Mato Grosso, no estado de Goiás, estado da Bahia, estado do Piauí, que avançam fortemente em solos arenosos. Bom, uma das características da empresa Sementes Boi Gordo é sempre buscar alternativas para que possamos melhorar junto com os produtores, estar junto com os produtores rurais de todo o nosso país. Hoje eu trouxe o desenho de uma propriedade, né? Aqui é um exemplo de algumas propriedades rurais. Aqui é apenas um exemplo, então pode ser que senhoras e senhores se sintam à vontade para fazer cálculo com 10 hectares, com 100 hectares, com 1.000 hectares, com 10.000 hectares ou até lugares maiores, dependendo dos produtores. Aqui são alguns talhões de uma propriedade rural, né? E na média ele estava colhendo 63 sacas nesse talhão, 62, 57 em 100 hectares, 45 sacas, 52 sacas, 45, 43. E em um talhão ele acabou colhendo apenas 27 sacas. Então, isso é extremamente preocupante. Às vezes, os produtores têm uma média boa dentro da produtividade, que nem nessa propriedade de 1.000 hectares, ele tinha em torno de 51 sacas de soja, né, de média. Mas quando somava esse talhão aqui que produziu menos, ele acabou produzindo em torno de 45 sacas. Então, por que isso acontece? Muitas vezes, o inimigo está embaixo do solo e a gente não consegue observar. E dentro desse aspecto, a gente gostaria de conversar um pouco mais com os produtores do nosso país. Por que isso acontece? Uma das visões nossas é que solos arenosos não têm tanta propriedade para a retenção de nutrientes, para a retenção de água, para a retenção de matéria orgânica, né? E a falta de matéria orgânica e a produção de matéria orgânica é muito demorada. Mas um outro fator que traz muita preocupação são o quê? São a existência de nematóide. Então, né, dentro desse desenho, a gente trouxe a oportunidade de mostrar um pouquinho mais a soja, né, a planta da soja, e grande quantidade de nematóides no solo. Né? Então, a gente está mostrando imagens agora, né, onde a soja sofreu em solos arenosos, a junção de solos arenosos e com alta incidência de nematóide. Então, tem um dado de pesquisa da Embrapa, não é nosso, né? Lá no município de Vera, eles observaram o seguinte: a cada 82 indivíduos de nematóide por grama de raiz, representa uma perda de uma saca de soja por hectare. Isso é um dado alarmante. Então, se a gente começar a observar, numa área que não tinha nenhum nematóide, o produtor conseguiu colher 59 sacas. Chegou uma área que tinha mais de 2.000 nematóides por grama de raiz e deu um prejuízo muito grande. Ele colheu apenas 31 sacas. Então ele perdeu 28 sacas de soja. Então o que a gente observa dentro desse aspecto? Quanto maior o número de nematóides no solo, menor é a produtividade de sacas de soja. Então essa é a maior preocupação, principalmente em solos arenosos. Foi aí então que nós tivemos a grata surpresa. Conversando com vários e vários produtores rurais, chegou um momento assim que nem eu não acreditei dentro desse relato, dentro dessa perspectiva, e me fez mudar um pouco mais. Naquele momento em diante, falei, puxa vida, a gente tem uma arma aqui contra esses nematóides que nem eu sabia. E isso fez com que eu pudesse buscar mais informações, trazer mais perspectivas, entender um pouco mais esse processo. Foi então que o nosso colega de trabalho, o seu Pierre, da Semente Santa Rita, nos mostrou um trabalho dentro da propriedade dele. Num lugar onde tinha Tanzânia e Mombaça, ele tinha em torno de 2.500 a 3.000 ovos de nematóide por decímetro cúbico. E ele via que naquele talhão não estava produzindo muito bem a soja. E ele observou que ao lado, onde tinha plantado o Estilosanthus Campo Grande nos anos anteriores, a incidência de 150 a 250 nematóides por decímetro cúbico. Ele falou, mas espera aí, isso é um dado muito importante. E ele teve a oportunidade de levar para a Prosmate, né, onde ele é o presidente, e teve a oportunidade de fazer as pesquisas científicas, sucessivos testes, né, e a doutora Nelcimara, na época, que realmente fez as pesquisas, demonstrou os seguintes resultados.
O Xylosanthus capitata e o Xylosanthus macrocéfala são os dois constituintes dessa leguminosa maravilhosa que é o Xylosanthus Campo Grande. E os testes mostraram 0,1% e 0,0 o fator de reprodução deles chegou a quase zero. E toda vez que a gente multiplica algo por zero, a gente reduz. Então, isso foi uma característica extremamente importante para que a gente pudesse estudar um pouco mais esse novo ferramental. Um ferramental que realmente pudesse auxiliar a vida de milhões de brasileiros, a vida de milhões de pessoas. E é esse trabalho, é essa dedicação que a gente quer mostrar um pouco mais através dos próximos slides que a gente vai ter a oportunidade de mostrar. Então, o que a gente viu? Que o Xylosanthus Campo Grande, quando produz uma grande quantidade de massa e as raízes se infiltram no solo, ela tem a propriedade de eliminar os nematóides no solo. Essa é a principal vantagem que a gente vê dentro dessa cultura hoje para os produtores de soja, principalmente em solos arenosos. Por quê? A gente tem observado o seguinte: o nematóide, ele é um parasita, então ele tenta sugar as raízes das plantas. E no caso da soja, ele consegue infiltrar, ele vai batendo e consegue infiltrar com facilidade, começa a sugar e assim começa a se multiplicar. Em contraposição, no caso da raiz do Xylosanthus Campo Grande, o nematóide ele tenta entrar, mas ele tem uma barreira tão forte que o nematóide Platylencos, principalmente, ele não consegue entrar dentro dessa raiz e acaba morrendo de fome. Então, é um controle biológico, é um controle natural. Sempre quando a gente vinha buscar informações, eu mesmo ficava pensando, sempre olhava do horizonte da solo para cima, da terra para cima. Nunca tive a oportunidade de olhar para baixo. E o Xylosanthus Campo Grande me fez mudar os meus pensamentos. A partir daquele momento, ele fez mudar a minha vida, a maneira que eu observava as plantas, o solo. E hoje eu tenho a oportunidade de enxergar melhor esses aspectos e gostaria de compartilhar um pouco do que a gente tem aprendido no dia a dia com os produtores rurais. Então, esse é um aspecto extremamente importante, que em solos arenosos de baixa fertilidade, o Xylosanthus Campo Grande se desenvolve e, além disso, produz grande quantidade de massa. Outra grande vantagem que ele tem é a cobertura do solo, onde a soja pode se desenvolver com maior facilidade, e isso faz com que o produtor tenha mais resultados positivos. Então, agora vou elencar 10 vantagens que o Xylosanthus Campo Grande pode proporcionar aos produtores de soja. A primeira grande vantagem é que, quando bem estabelecido, o sistema radicular pode ultrapassar os 4 metros de profundidade. Então, o que isso faz? Faz com que as raízes, ele descompacte o solo, ele infiltre para que a água da chuva, quando ela desça, ela não corra sobre a superfície, mas sim, ela tranquilamente, de uma maneira mais demorada, mais tranquila, ela vai infiltrando, vai encontrando os ductos, então, formados pelas raízes dessa leguminosa, que é o Xylosanthus Campo Grande. Então, essa é a principal vantagem, né? Outra coisa que é extremamente importante, a segunda vantagem, é a temperatura do solo. Esse aqui é um trabalho que a gente trouxe como analogia, né? Não é sobre o Xylosanthus Campo Grande, mas traz um trabalho sobre a palhada. Foi através da Fundação MS, o Dirceu Brock, na época, nos mostrou, nos compilou e deu esse trabalho para a gente, né? Então, um dia após a semeadura, no solo, na superfície do solo, a temperatura do solo estava em torno de 30 graus Celsius quando tinha a cobertura de palha. Esse é o aspecto importante. E um dia após a semeadura também, na área que só tinha o milho safrinha, estava em torno de 37 graus Celsius. Então nós temos uma amplitude de 7 graus de diferença. O que isso implica? Outra analogia que nós quisemos fazer, eu, por exemplo, às vezes eu estou aqui dentro dos nossos estúdios gravando o programa para levar as informações para os produtores, mas grande parte do nosso tempo e da nossa equipe, nós estamos no campo para coletar informações para que senhoras e senhores possam ter a oportunidade de ver, conhecer e comprar e utilizar dentro das suas propriedades rurais. E dentro desse aspecto, o que a gente tem observado? Olha, às vezes eu saio no campo
e fica observando assim, nossa, que calor que tá, aquele sol intenso em cima da gente, a gente não tem uma sombra, não tem uma árvore, a gente fica suando, né? A gente até brinca, soa mais que tampa de marmita. E quando vem as nuvens, ou quando está no período chuvoso, essa temperatura diminui drasticamente. Então, essa diferença de 30 graus para 37 graus Celsius, nós seres humanos conseguimos sentir com muita tranquilidade. Então, se a gente está debaixo de sombra, vem aquele vento gostoso, a gente fica tranquilo. Imagina, senhoras e senhores, aquela plantinha pequenininha que é a soja, o quanto que ela se beneficia quando se tem uma camada de palha. Então, esse é um fator extremamente importante e a segunda grande vantagem dela. A outra vantagem é que ela também protege contra as erosões que acontecem no nosso solo. Então, a gente tem, através da utilização dessa palhada, um controle natural da erosão, porque a palhada ela preenche o solo e não deixa a água escorrer, levando os sedimentos. Imagina o prejuízo que o produtor teria se tiver essa erosão. Então, esse é um outro aspecto extremamente importante e outra grande vantagem do Estilosantos Campo Grande, que ele vai cobrir bem o solo, ela vai proteger bem o solo e vai segurar a erosão também. Outro fator importante é, se a gente tem uma palhada, né, o que acontece? Se a gente tem um veranico nos primeiros dias de plantio, então às vezes a planta pode morrer esturricada, pode morrer com falta de umidade, falta de proteção. E quando a gente tem uma palhada, a gente tem uma cobertura, a gente tem a possibilidade então de ter essa temperatura mais amena e possibilitar que as intempéries climáticas tragam prejuízos menores dentro da plantação das senhoras e senhores. Então, esse ano que a gente está trabalhando, a gente está vendo o problema do El Niño, né? E a gente sabe que as diferenças climáticas estão acontecendo e nós sabemos também da oportunidade que os produtores têm de utilizar esses produtos para manter o habitat mais tranquilo, mais saudável possível. Outro fator que realmente a gente mostra, né, mesmo em áreas de declive, a gente tem a possibilidade de segurar então a erosão e se os produtores têm esse tipo de problema, né, erosão dentro da propriedade rural, quais são os prejuízos que isso causa? Imagina, senhoras e senhores, passarem anos e anos, anos e anos adubando, fertilizando o solo, fazendo correção no solo, vem a chuva, lava aquela terra e acaba levando esses sedimentos tão preciosos que senhoras e senhores dedicaram esforço, trabalho e jogaram aquele adubo, jogaram aquele calcário e aquilo sendo lavado pela água da chuva. Então, isso é mais uma oportunidade que a gente tem de trazer que, segurando a erosão, né, o Estilosantos Campo Grande pode possibilitar a maior retenção de nutrientes no solo e melhor aproveitamento dos recursos financeiros dos produtores rurais do nosso Brasil. Outro fator extremamente importante é a microbiologia do solo. Quando eu falei no início do programa, gente, eu tive a oportunidade de mudar a minha maneira de pensar, foi justamente isso. Olhar para a terra, olhar para o campo, não de baixo para cima, mas debaixo do solo. Não só a parte aérea da planta, mas debaixo do solo o que a gente poderia encontrar? Nós poderíamos encontrar seres vivos como a minhoca, ela se desenvolvendo para quê? Para a melhor estabelecimento de nossas plantas. As minhocas transformando as raízes mortas do Estilosantos Campo Grande em adubo orgânico, e adubo assimilável para as plantas que são as próximas culturas. Então isso nos deu bastante entusiasmo, nos deu bastante prazer em vir aqui falar um pouco mais sobre como podemos manter a vida no solo, proporcionar ao longo dos anos uma maneira melhor de ver o campo, de trazer uma adubação mais verde, mais orgânica e mais natural e de graça, que é a mais econômica para o produtor rural. Quando a gente fala em adubação, a gente fala principalmente, sabe do quê? Da fixação biológica de nitrogênio. O Estilosantos Campo Grande, igualzinha a soja, gente. Igualzinha a soja. Ela é da família da soja, da família do feijão, da família da ervilha. Ela é uma leguminosa. E todo mundo sabe, os produtores sabem que
toda leguminosa tem os seus nódulos de fixação biológica de nitrogênio. Essa é a raiz do Estilosanthus Campo Grande que a gente coletou lá no Piauí e a gente tem a possibilidade de ver os nódulos da fixação biológica de nitrogênio. Então, na verdade, senhoras e senhores terão a oportunidade de ter uma máquina automática de nitrogênio dentro do solo dos produtores rurais do nosso Brasil. É um aspecto tão importante a gente entender que a fixação biológica de nitrogênio acontece, sabe como? De graça. Quando a gente tem o nitrogênio do ar atmosférico e a gente planta o Estilosanthus Campo Grande em solos arenosos, gente, como ela é o principal habitat do Estilosanthus Campo Grande, ela se associa com as bactérias que já existem no solo e pega esse nitrogênio e transforma de uma molécula especial e transforma isso em proteína, transforma isso em planta. E todo esse aspecto é renovado novamente para a próxima cultura da soja quando ela morre. Então, ela tem o processo de fixação biológica de nitrogênio. Imagina, senhoras e senhores produtores, terem uma fábrica, mini fábrica de nitrogênio automático dentro do seu solo, sem que haja necessidade de a senhora pagar o 13º para os operários, sem que haja necessidade de pagar férias, sem que haja necessidade de contratar com registro, né? As bactérias, na verdade, elas já existem nos solos brasileiros. E o Estilosanthus Campo Grande, na verdade, ele é um estimulante dessas bactérias, ele é um veículo. E esses operários precisam dessa fábrica. Se não tiver a planta do Estilosanthus Campo Grande, não existe essa fabricação se não tiver outra leguminosa. E no caso do Estilosanthus Campo Grande, ele coloca esses operários em ação e esses operários poderão transformar o nitrogênio que está no ar atmosférico de uma maneira natural, de uma maneira gratuita para os produtores rurais. Sabem em quê? Em resultados de nitrogênio. Mas, japonesinho, quanto? Eu quero saber quanto que ele coloca de nitrogênio no solo. Esse dado não é meu, esse dado é da pesquisa da Embrapa Gado de Corte, a gente traz aqui. Quando o Estilosanthus Campo Grande é plantado sozinho, solteiro, ele é capaz de colocar dentro de um ciclo de um ano em torno de 180 quilos ou até mais nitrogênio por hectare ano. Ele produz até 14 toneladas de matéria seca. Mas o que isso representa? Equivale a quanto? Se a gente parar para pensar, a ureia ele tem em torno de 45% de pureza. Então, mais da metade dela é material inerte. Então, o nitrogênio que realmente tem dentro da ureia é em torno de 45%. Então, 180 kg de nitrogênio puro equivale a 400 kg de ureia. No nosso caso, antes de iniciarmos o nosso programa, ligamos aqui no comércio aqui no Mato Grosso do Sul e perguntamos quanto custa o quilo da ureia. Hoje está em torno de R$2 na média dos preços que a gente viu. Então, se a gente parar para pensar, R$2 em 400 quilos são R$800 por hectare. Mas eu quero fazer uma outra conta com senhoras e senhores produtores. Por quê? Quando eu disse que essa maneira de pensar, esse aspecto da fixação biológica de nitrogênio mudou a minha vida, mudou a minha maneira de pensar, é porque eu pensei o seguinte: se nós temos a possibilidade, por exemplo, de plantarmos 1 milhão de hectares com o Estilosanthus Campo Grande na entre safra e ele conseguir colocar 100 kg de nitrogênio ou até 200 kg de nitrogênio por hectare ano, né? Fazer uma conta com 100 kg de nitrogênio, que equivale a quase 200 kg de ureia, são 200 mil toneladas de ureia que nós precisamos deixar de utilizar na agricultura. Isso não é um aspecto só da economia, mas é um aspecto para pensarmos que nós não estamos fabricando, nós não estamos utilizando do petróleo, utilizando do combustível fóssil, nós não estamos utilizando dos caminhões para transportar essas 200 mil toneladas por ano, nós não estamos utilizando os tratores para esparramar esse processo. Se fosse importado da Rússia, por exemplo, esse nitrogênio, nós não estaríamos utilizando os navios para trazer até o nosso país. Então, tudo isso traz uma economia não só da ureia, mas sim de todo o processo de logística. E quem ganha com isso são a humanidade. Nós precisamos queimar menos petróleo. Por quê? Porque, quando eu disse, esse é o aspecto mais importante. A fixação biológica de nitrogênio realizada pelo Estilosanthus Campo Grande, como ela é gratuita. As bactérias,
elas trabalham 365 dias por ano, ela trabalha de graça, não te pede remuneração, não te pede 13º, não te pede férias, não precisa pagar o salário. Então são um exército de bactérias que trabalham a favor da agricultura orgânica. Isso é uma adubação verde, isso é uma adubação natural e a gente tem um carinho e o prazer de vir aqui falar sobre esse aspecto. Uma outra coisa que eu aprendi também e gostaríamos de compartilhar, e senhoras e senhores vão falar, japonesinho, esse daí já é conversa para boi dormir. Na leguminosa até acredito, mas o Xylosanthus Campo Grande também, ela é capaz, sabe de quê? De se associar com os fungos chamado micorriza. Então dentro do solo também existe um fungo chamado micorriza, né? E o fungo micorrízico, ela faz o quê? Ela é capaz de fixar os fósforos que está no solo de uma maneira que a planta não consegue aproveitar. Então, vamos entender um pouquinho esse aspecto. O fungo, ele se alimenta dos nutrientes que a planta produz. Só que o fungo também, ele libera um ácido. Às vezes o fósforo está no solo, mas não está em forma assimilável. Como que é isso? Ele está ligado ao elemento do ferro, ao elemento do alumínio. A planta tenta pegar ela, mas como ela é tóxica, ela é ácida, a planta não consegue absorver. Mas esse fungo, ele tem a capacidade de quebrar aquela molécula do ferro, do alumínio e pegar o fósforo e transformar ela de uma maneira mais assimilável para a planta. E aí o Xylosanthus pega esse fósforo e leva para dentro dessa planta. Então, esse é o aspecto do trabalho do fungo micorrízico. E também é um trabalho de graça. Então, esse fungo já existe no solo brasileiro, né? Então, esses fungos, né? Ela em associação com o Xylosanthus Campo Grande, ela vai transformando aquele fósforo que não estava assimilável para a planta e vai buscando e vai trazendo para dentro da planta. E numa das propriedades que foi parceira de produção de sementes da Xylosanthus Campo Grande, da Sementes Boi Gordo, estão os irmãos Márcio e Paulo Búfalo, que nos cedeu todo esse trabalho de pesquisa que eles fizeram, acompanhamento, né? E eles observaram essa seguinte situação. No ano de 2002, quando eles começaram e iniciaram o trabalho com o Xylosanthus Campo Grande, a saturação de base, a distribuição de fósforo no solo, né, de 0 a 20 centímetros, ela estava em torno de 14 ppm, 14 miligramas por decímetro cúbico de fósforo. E na profundidade de 0 a 40, aliás, aqui são 20 a 40, se eu quero uma correçãozinha rápida, né? Na próxima vez a gente vai ajustar esses dados. Estava em torno de 3,9 e no ano de 2005 ele saltou quase 10 miligramas por decímetro cúbico. E na outra área também passou para 17,6 miligramas por decímetro cúbico. Isso sem a adição do fósforo. Então, o que a gente acredita que aconteceu? Acredita que o fungo micorrízico realmente ele foi trabalhando no solo, foi trabalhando. E quando eu falei no início do programa que a raiz do Xylosanthus Campo Grande pode alcançar 4 metros de profundidade, aqui a gente traz o resultado. Quanto mais profundo ele vai indo, mais ele vai tendo a oportunidade de reciclar os nutrientes. Então, nessas áreas, seu Márcio e o seu Paulo Búfalo, por anos e anos ele veio plantando soja, anos e anos eles vieram plantando soja e chegou um momento que, por causa da monocultura, eles disseram, olha, a gente está com muita doença, a gente quer entender um pouco mais o que está acontecendo e a gente queria dar uma pausa. E por isso, eles então experimentaram essa leguminosa que senhoras e senhores estão tendo a oportunidade de ver, que é o Xylosanthus Campo Grande. Então, foi através desse aspecto que eles buscaram informações, buscaram alternativas para estudarem algo que realmente desse certo. E as vantagens ainda não terminaram, já falei de 6 vantagens aqui dentro dessa participação e senhoras e senhores têm a oportunidade de ver um pouco mais dos resultados. Quando a gente fala em trabalho em solos arenosos, além da fixação do fósforo dentro das propriedades rurais, através da palha do Xylosanthus Campo Grande que favorece a soja, a gente tem outros aspectos também que, quando
o Chilos Andes Campo Grande morre, então ele faz dois aspectos importantes. Primeiro, ele deixa esse ducto, né, limpo para que a água da chuva infiltre e essa camada aqui, né, com as bactérias decompositoras, ela vai liberando fósforo, potássio, nitrogênio, todos aqueles elementos que já foram jogados nos anos anteriores pelos produtores rurais brasileiros e agora está sendo reciclados, né? E falando em reciclagem de nutrientes, a gente vai falar um pouco sobre a saturação de base, o quanto que ele aumentou do 2002 para 2005. Então, o que aconteceu? Ele deixou esse período 2002, 2003, 2004, 2005 plantando Chilos Andes Campo Grande para a recuperação do solo, né? Fez uma parceria conosco e ele teve a oportunidade de observar o seguinte: de 0 a 20 centímetros passou de 36 para 54% a saturação de base. Outro fator importante, ele não melhorou só a camada do 0 a 20 centímetros, mas melhorou também dos 20 a 40 centímetros, que estava de 19%, passou para 44%. Então aqui mais que dobrou a quantidade da saturação de base. Isso explica a melhoria na produtividade da soja que ele teve nos anos posteriores. E não só o seu Márcio Búfalo, mas como outros produtores já tiveram diferencial de 5 sacas, de 10 sacas, de 20 sacas. E o caso extremos que a gente viu é de até 35 sacas, onde o produtor estava colhendo em torno de 25 sacas, chegou a colher 70 sacas de soja por hectare. Então, realmente, lógico que precisa de uma dedicação dos produtores rurais, não é simplesmente utilizar o produto, pronto, acabou, o japonesinho garante, não é nada disso. A gente está oferecendo uma maneira, uma nova alternativa para que os senhores possam fazer uma agricultura mais verde, mais limpa, e que não precisa usar tanto inseticida, herbicida e assim por diante. A gente consegue melhorar a fertilidade do solo e melhorar também a descompactação do solo e principalmente reduzir drasticamente a incidência do nematóide da família do Platylencos. E a nossa conversa continua. Esse é um stand, né, onde foi plantado a soja no meio da palhada do Chilos Andes Campo Grande. Então esse é um stand que a gente deseja para os produtores. E para finalizarmos a nossa participação, gostaríamos de falar um pouquinho mais sobre essa palavra que está em chinês, né? Nós somos da origem oriental, asiática, né? E os chineses são nossos irmãos. E essa palavra aqui, né? Crise, são compostos de dois caracteres. Uma quer dizer perigo e outra quer dizer oportunidade. E dentro dessa palavra oportunidade que o japonesinho gostaria de falar, nós gostaríamos dessa oportunidade. Quando iniciamos essa nossa participação, esse trabalho de entendimento, de como saber posicionar para levar essas informações para os produtores, iniciamos quando o dólar estava a 2,30. Hoje nós temos o dólar a 3,80. A tonelada da ureia, em 2005, custava R$500 a tonelada. Hoje está custando R$2.000 a tonelada. Então a gente pensou, gente, qual que é a oportunidade? É tentar entender a fixação biológica de nitrogênio. Entender que os produtores rurais do nosso país podem produzir mais. O Brasil é um gigante adormecido. Se nós deixarmos milhões e milhões de bactérias e fungos trabalharem ao favor das senhoras e senhores produtores, senhoras e senhores terão a oportunidade de baixar os custos e aumentar a produtividade. E essa é a oportunidade que nós gostaríamos que senhoras e senhores tivessem, e nós estamos à sua inteira disposição. Nosso telefone está aqui embaixo, 0 operadora 67 3358 2500. O meu WhatsApp também está à sua inteira disposição, senhoras e senhores produtores do nosso Brasil, é o 67 9985 3516. Então, encerro a nossa participação desejando uma excelente oportunidade para as senhoras e senhores produtores do nosso Brasil. Nosso obrigado, muito obrigado e até a próxima oportunidade.